Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje eu quero falar, eu estava aqui pensando aqui sobre um assunto muito interessante. Eu estava pensando hoje de manhã sobre o que é a obra de Deus no sentido físico para nós hoje. No sentido físico. O que é a obra de Deus? Muitos têm falado, têm perguntado, vamos fazer a obra de Deus. Mas aí é a pergunta que não quer calar. Alguém pode fazer a obra de Deus? Uma pergunta para reflexão. Alguém pode fazer a obra de Deus? O que seria a obra de Deus hoje no âmbito físico? A espiritual, nós sabemos que Cristo fez na cruz, o qual ele trouxe a redenção à humanidade. A obra de Deus. O próprio Deus fez a obra dele em Cristo, seu Filho. Então, hoje para nós, na atualidade, o que seria a obra de Deus no âmbito físico? Não vamos tocar no ponto do âmbito espiritual, porque o âmbito espiritual Cristo fez no madeiro. A obra de Deus ela já está feita, já está feito. Ninguém faz a obra de Deus. A obra de Deus já está feita e Ele próprio foi quem fez. Ninguém consegue fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus? Deus já fez tudo, tudo já está feito por Ele. A obra de Deus quem fez foi o próprio Deus e quem faz é o próprio Deus. Então vamos ver o exemplo, um exemplo da obra de Deus. O que seria a obra de Deus no âmbito físico, hoje para nós, como desde sempre, desde que Ele criou todas as coisas, o céu e a terra e tudo que existe. A obra de Deus é tudo que Ele criou, tudo que Ele fez. Ele próprio fez, e essa é a obra de Deus. O que Deus fez é a obra de Deus. O que o homem faz é a obra do homem. O homem não faz a obra de Deus. O próprio Deus fez a obra dele. Vamos supor, um exemplo. As árvores, como essa aqui que está aqui atrás aqui. Aqui é a obra de Deus. Por quê? Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Foi Deus quem fez essa árvore e fez ela dar fruto. Então essa aqui é obra de Deus. Outro exemplo, os rios, as águas, as fontes, os mares, as nascentes, a chuva, é obra de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem fez. Se foi Ele quem fez, é obra dele, porque foi Ele que fez. Então tudo que Deus fez é obra dele, mas o que o homem faz é obra do homem. Exemplo, nós, seres humanos, nós somos obra de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem nos fez, nos criou. Então nós somos obra de Deus. Deus fez, nos fez o nosso corpo material, Ele nos fez do barro. Então nós somos obra de Deus. As plantas são obra de Deus. Os animais são obra de Deus. As ervas do campo são obra de Deus. Os mares, os rios são obra de Deus. O céu é obra de Deus. O universo é obra de Deus. Porque tudo isso foi Ele quem fez. Isso é obra de Deus. A lua, as estrelas, os astros, o sol, tudo é obra de Deus. Porque foi Deus quem fez. Então, o que seria a obra dos homens? A obra dos homens é o que o homem faz. O que o homem faz? A casa é obra de homens, é obra do homem. Uma casa. Um carro é obra do homem. O que mais é obra do homem? Os prédios é obra do homem. O avião é obra do homem. Tudo feito pelo homem é obra do homem e não obra de Deus. Mas a obra de Deus, o homem faz porque Deus já fez a obra no homem. Por isso que o homem faz. Qual é a obra que Deus fez no homem? Deus deu a vida ao homem. A vida do homem é uma obra de Deus. Foi Deus quem deu. A nossa vida é de Deus. A respiração que nós temos é de Deus. Esse corpo aqui funcionando perfeitamente, que nós temos, material, esse corpo aqui, é obra de Deus. Foi Deus que fez. Perfeito. Graças a Deus.
Então, tudo que Deus faz é obra de Deus. A obra de Deus é o que Deus fez e que Deus faz. O que o homem faz é obra do homem. Então, o homem, ele não faz a obra de Deus. O homem não faz a obra de Deus. O homem anuncia a obra de Deus, do Pai Celestial. Ele anuncia a obra de Deus que já está feita. Ele não faz, o homem não faz. O homem não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. E o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Como você pode dizer, como você pode falar que o homem não faz a obra de Deus? Alguém pode me perguntar assim? Pode perguntar. Como você pode falar que o homem não faz a obra de Deus? E o Evangelho, quem prega o Evangelho? Não, o Evangelho é obra de Deus. Foi Deus que estabeleceu o Evangelho. É obra de Deus. O homem anuncia a obra de Deus, que é o Evangelho. A obra que já está